quais são os problemas do atual sistema energético mundial? Então a gente observa que o atual sistema energético trabalha com combustíveis fósseis, né? O mundo ainda utiliza muitos combustíveis fósseis, carvão, gás natural, né, e petróleo. Mas isso não é sustentável, porque as reservas são finitas, né? A gente sabe que é finito. Pode existir insegurança no abastecimento, pode ocorrer, especialmente em sanções econômicas, problemas com guerras, né, disputa entre países. E a gente já sabe os impactos ambientais. Então, alguns dados sobre esses combustíveis fósseis. No caso do consumo de petróleo mundial, a gente observa que os Estados Unidos está disparado na frente em termos de consumo, mas, porém, a China teve um crescimento muito rápido entre os anos 2000 até 2022, né? Teve uma pequena queda aí no ano 2021, 2020 por causa da pandemia, mas eles continuam no topo aí, né? Então, o Brasil, ele está aí na quarta posição dos países estados, né? Com 1.390 terawatt-hora de consumo de petróleo, né? Mas muito atrás dos 10 mil do terawatt-hora e 7.800 terawatt-hora da China e Estados Unidos, respectivamente, né? Aí tem outros países de destaque, como o Canadá, Arábia Saudita, Reino Unido, Austrália, África do Sul e a Venezuela, né? Embora a Venezuela tenha uma reserva muito grande de petróleo, ela não consome tanto assim, né? Já a produção de petróleo, né? Os Estados Unidos também, ele está disparado na frente do país que mais produz petróleo no mundo, seguido pela Arábia Saudita e Rússia, praticamente empatados, né? Os Estados Unidos até ele estava atrás desses países, mas ele passou, né? E agora ele tem uma produção maior. Depois tem o Iraque, vem a China, os Emirados Árabes, né? O Brasil ele está atrás desses países com 1.896 terawatt-hora, depois vem a Noruega, Catar, Omã e a Venezuela, que também produz pouco petróleo, né? A gente acha interessante porque no próximo slide a gente vai ver as reservas provadas de petróleo e a Venezuela, embora consuma e produza pouco, né, por ser um país com problemas de desenvolvimento, é a maior reserva provada do mundo, né? Tem 41,4 bilhões de toneladas de barris de petróleo, né? Seguido pela Arábia Saudita, com 40,58 bilhões, são as reservas muito próximas, mas muito à frente aí do Iraque, que está com 21,52 bilhões, né? O Irã, o Iraque, né, que tem próximos, a Rússia, 14,7 bilhões, então a Rússia tem bastante, o Kuwait, um país muito pequeno, mas tem muito petróleo pelo tamanho, depois os Emirados Árabes Unidos, né? Estados Unidos, que tem 9,38 bilhões, e o Brasil, né, que está abaixo até de outros países, mas a gente destacou ele no gráfico, mostrando aí 1,63 bilhões de toneladas de reservas provadas. Lembrando que provada é a reserva 90, com probabilidade de 90% de estar igual ou até maior do que esses números que estão sendo informados aí, né? Já o consumo de gás natural é disparado pelos Estados Unidos, né? Mais do que o dobro que a Rússia, seguido pela China, né? Então, os Estados Unidos consomem 8.812 terawatt-hora de energia com gás natural, né? E o Brasil, ele está lá na nona posição, né, com 320 terawatt-hora, né? Atrás até da Argentina, da Coreia do Sul, do Reino Unido, né? Já a produção de gás natural, o Brasil tem uma produção discreta, né? Os Estados Unidos, assim como o consumo, produz muito, 9.786 terawatt-hora, seguido pela Rússia, e bem mais atrás a China, Canadá, Catar, Reino Unido, mais atrás ainda, e o Brasil, que consome 10 vezes, produz 10 vezes menos gás do que a China, por exemplo, né? Depois tem a Bolívia, né, que tem uma produção de 134 terawatt-hora. Já as reservas provadas de gás natural, né, em 2020, mostra que a Rússia tem a maior reserva do mundo, né, seguido pelo Irã, com 32,1 trilhões de metros cúbicos, o Catar, 24,67 trilhões de metros cúbicos, aí tem o Turquemenistão e Estados Unidos, com 12,6 trilhões de metros cúbicos, China, Venezuela, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Nigéria, Iraque, Azerbaijão e o Brasil tem somente, entre aspas, né, 348,5 bilhões de metros cúbicos, né? Então, uma reserva muito inferior ao resto do mundo.
mas uma reserva ainda interessante para o país. Já o carvão, o destaque é total da China, né? É o que utiliza mais esse combustível fóssil, que também é o mais poluente. Então ela consegue consumir mais que a soma de todos os demais países que constam no gráfico, né? Então 24.559 terawatt-horas, né? Seguido pela China, bem atrás, né? 5 vezes menos, quase 5.581 terawatt-hora. Depois estão os Estados Unidos, a União Europeia, Japão, Rússia, Alemanha. O Brasil tem 162 terawatt-hora de consumo de carvão, né? Fica na frente aí do Reino Unido. Já a produção de carvão também é a China disparada, né? Ela cresceu exponencialmente a partir do final dos anos 2000, né? Início dos anos 2000, final dos anos 90, né? E aí seguido bem de longe pela Índia, depois Estados Unidos, Austrália, Rússia, África do Sul, União Europeia, o Canadá. E o Brasil a gente colocou aqui para mostrar como é que está o Brasil no mercado, mas ele é 10 vezes menor do que a produção de carvão do Canadá, né? Porque o Brasil tem uma matriz energética essencialmente renovável, então o carvão não é tanto prioridade, além de que o Brasil também não tem carvão de boa qualidade em relação a esses outros países. Né? Então, quais são os impactos ambientais que esses combustíveis fósseis e outras ações podem causar, né? Os principais impactos ambientais disso tudo local. A gente tem a poluição urbana do ar, que é principalmente causado pelos combustíveis fósseis para transporte. Poluição do ar em ambientes fechados, como o uso de combustíveis sólidos, biomassa e carvão para aquecimento e cocção. Regional, a chuva ácida, né, que são emissões de enxofre e nitrogênio, matéria particulada e ozônio na queima de combustíveis fósseis, principalmente no transporte. Já impactos globais incluem o efeito estufa, né, que é basicamente por causa das emissões de CO2 na queima de combustíveis fósseis, né, o desmatamento, produção de lenha e carvão vegetal e expansão da fronteira agrícola, e a degradação costeira e marinha, que é o transporte de combustíveis fósseis. Né. Já os gases de efeito estufa têm a seguinte proporção, né, em termos de gases que contribuem para esse aquecimento. O dióxido de carbono é o principal, com 84%, e as causas do dióxido de carbono vêm do desflorestamento, combustíveis fósseis e fabricação de cimento. Já o metano, que é o CH4, que corresponde a 11% da contribuição para o aquecimento global, estão oriundos da produção de óleo e gás natural, mineração de carvão, combustíveis fósseis, agricultura, descarte de lixo. Temos também o óxido nitro, que é N2O, que corresponde a 5% do aquecimento global, vem de queima de combustíveis fósseis, queima de biomassa, agricultura, né, principalmente por uso de fertilizantes. Temos outros gases também que contribuem, né, para o aquecimento global, mas o seu percentual é desprezível, que é o clorofluorcarbono, CFC, HFCs e HCFCs, né, que são tudo derivações desse CFC. E outros gases como o CO, né, monóxido de carbono, NOx, e HCs também contribuem, mas o percentual desprezível.